Boa noite! Estamos Boa iniciando mais noite. uma reunião da Escola de Jesus em Sobral. Estamos Boa aqui com a noite. participação do irmão Francisco da cidade de Ipu e da irmã Francisca de Sobral. Boa noite a todos. Boa noite. E boa noite, bom dia ou boa tarde para quem vai assistir esse vídeo, dependendo da hora, não é isso? É, É verdade. E a gente vai trazer um capítulo aqui de Romanos, que é o capítulo 14, para a gente estar tendo como base no nosso estudo. Sem mais delongas, já vou compartilhar aqui o texto para a gente começar o escrutinamento do capítulo. Posicionar aqui o capítulo. Bom, pessoal, no capítulo 1, o professor Paulo inicia da seguinte forma: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Mas o que o professor Paulo está querendo falar com isso? Acolher o débil na fé. Por que ele disse isso? Logo no seu primeiro versículo, logo na introdução da sua carta à igreja de Romear. Essa palavra débil está aí destacado em vermelho. Eu já destaquei ela justamente para a gente entender o que é que ela quer dizer no original. Débil, pessoal, é involuído. O professor Paulo está dizendo aqui, acolhei ao que é involuído na fé. Agora, por que ele está dizendo isso? A escola de Romanos, a escola de Romear, era uma escola formada tanto por gentios romanos, como por judeus recém-convertidos ao cristianismo original. Então, estava duas culturas, a cultura greco-romana e a cultura judaica, ambos formando um único grupo. E Paulo está dizendo assim, olha, acolhei o que é involuído na fé. E mais na frente a gente vai entender por que é que ele está chamando algum grupo aí de involuído. E ele disse, não, porém, para discutir opiniões. Por que ele disse isso? Porque existia ali muitas opiniões, muitas controvérsias de assuntos secundários, de assuntos muito banais. Eles discutiam esses assuntos banais e traziam conflito para dentro da escola de Romear. E Paulo está advertindo, olha, vocês acolham o involuído na fé em Jesus, na fé no Messias, na fé de Jesus Cristo, mas não é para vocês estarem discutindo coisas banais, assuntos secundários. Vocês fazendo isso, vocês vão estar desunindo a escola. Então, Paulo começa dessa forma, a instruir a escola a acolher o involuído na fé, acolher o iniciante na fé, o iniciante na visão cristã, e não discutir assuntos banais. Chega um aluno novo na escola aqui de Jesus em Sobral, e ele é recente na visão X, e de repentemente o grupo começa a querer entrar em discussão banais. E isso pode acarretar no afastamento dessa pessoa da escola. A pessoa não tem que acolher, o que ele está dizendo é acolher. Se chega uma pessoa na escola de Jesus que não tem aprofundamento, a gente vai acolher aquele
instruir, ensinar, ajudar ele chegar no entendimento pleno da visão. E é isso que o professor Paulo está dizendo. Continuando, versículo 2. Crer que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Agora, por que Paulo está dizendo isso? Novamente, ele usou aqui a expressão débil, pelo menos é o que está nessa tradução. Ele está falando assim: o involuído come legumes. Crer que tudo pode comer. É porque existia o seguinte, dentro ali da escola dos romanos. Existia os romanos que eles não tinham a questão de alimentação, eles comiam de tudo, sem restrição alguma em sua alimentação. E pelo lado existiam os judeus, que vocês bem sabem, tinham restrição na alimentação deles. Que eu gostaria de pedir a participação aqui do Francisco Rafael e da irmã Francisca, se eles sabem dizer alguns alimentos que os judeus não comiam por tradição, por lei. Vocês podem aí contribuir? Carne de porco. Carne de porco. É um dos alimentos que eles não comiam. Carne de porco estava na tradição tanto escrita como na tradição oral dos judeus, que eles não podiam se alimentar de carne de porco. E Paulo está dizendo aqui, ó, o involuído come legumes. Quem é que ele está chamando de involuído? Ele está chamando de involuído os judeus. Porque os judeus não se alimentavam de carnes, ou pelo menos de todo tipo de carne, mas de legumes, mas de frutas. Então, o professor Paulo está chamando aqui os judeus de involuídos, de débilos. Eles não se alimentavam de carne. Então, o professor Paulo está assim, olha, crer que tudo pode comer. Quem era? Os gentios. Mas o débil come legume, ou seja, o involuído ele come legume. E a gente vai entender por que ele disse que o involuído come legumes um pouquinho mais adiante. Então, vamos continuar no versículo 3. Paulo diz assim: quem come não despreza o que não come. Ele está dizendo assim, olha, vocês, gentio, que comem esses alimentos, que nutre-se de carne de porco, que nutre-se de carne vermelhas, vocês, não é para desprezar os judeus que não comem. Só pelo texto a gente está vendo que Paulo está tratando-se de uma questão que os gentios desprezavam os judeus. Por isso que ele está falando, quem come, não despreza o que não come. E ele continua dizendo, e o que não come, não julgue o que come. Agora, por que ele está dizendo isso? Porque, como vocês bem observam, é típico dos bíblias, dos judeus de Bíblia na mão, estar julgando. Pelo lado, os gentios desprezavam os judeus, e pelo outro lado, os judeus julgavam os gentios. Existia uma rivalidade dentro da escola.
E Paulo está tentando apaziguar toda essa situação. Que ele está dizendo assim, ó, dentro da verdade relativa de cada um come e o outro não come. Mas tem que existir o respeito, tanto do que come como do que não come, respeitando a verdade de cada um, mediante a cultura, mediante o que recebeu de tradição. É isso que o professor Paulo está dizendo. E ele continua dizendo, porque Deus o acolheu. Acolheu quem? Tanto os gentios como os judeus. O professor Paulo está dizendo, ó, Deus acolhe tanto o gentio como os judeus. Vamos prosseguindo. Versículo 4 diz assim, quem és tu que julga o servo alheio? Servo alheio, o que é servo alheio? Essa expressão usada pelo professor Paulo. Quando ele se refere servo alheio, ele está referindo pessoas de outras culturas, pessoas de outras crenças. Ele está falando isso diretamente aos judeus, que gostam de julgar com a Bíblia na mão, conforme sua tradição, conforme sua cultura, os que não são de sua cultura, que não são de sua crença. Então, ele está dizendo diretamente para ele, ó, vocês judeus, vocês não é para julgar pessoas de outra cultura, não é para julgar gentios. É isso que ele quer dizer quando fala em relação a servo alheio. Ele continua da seguinte forma, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Se você for pegar está em pé ou cai, sem dar uma escrutinada geral, ver ipsis literi, detalhe por detalhe, de cada palavra, você não vai conseguir compreender. Então, o entendimento aqui de estar em pé ou cai é ter fé ou não ter fé. Que ele está dizendo assim, olha, cada pessoa tem fé ou não tem fé. Aí ele continua, mas estará em pé, porque o Senhor é para suster. Essa palavra suster, novamente está destacada aí, ela significa evoluir. Mas é o Senhor que evolui. É o Senhor que dá sabedoria. Conforme o quê? É conforme a busca de cada um. Quando você busca, quando você procura, quando você tem sede de conhecer a verdade, o Criador, ele ajuda-lhe a evoluir. Então, o entendimento está nesse sentido, o versículo 4 de Romanos 14. E o 5? Vamos escrutinar ele agora. Um faz diferença entre dia e dia. Aí entra aquela questão do sábado. Aos judeus, eles têm como dia sagrado o sábado. Não é verdade? Os muçulmanos, vocês sabem que dia é sagrado para eles? Irmã Francisca, irmão Rafael. Os muçulmanos é... Sexta-feira. Sexta-feira. E os cristãos? Domingo. Os cristãos são domingo. Então, judeus têm como dia sagrado o sábado, e até mesmo a ramificação protestante dos adventistas também tem esse costume de guardar o sábado. Os muçulmanos a sexta, e os cristãos, eles guardam o domingo como dia sagrado. Mas Paulo está dizendo, o outro julga iguais todos os dias. Ele está falando de quem? Ele está falando dos gentios. Ele está dizendo o seguinte, olha, judeus, eles têm um dia sagrado deles.
Mas, porém, os gentios, eles não fazem acepção de dias e todo dia é iguais para eles. Embora, dentro da cultura greco-romana, eles tinham dias reservados aos seus deuses, mas, porém, não era observado como sagrado. Paulo continua. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. O que o professor Paulo está dizendo quando se refere à mente? Mente é consciência. Ele está falando o seguinte, olha, cada um tem a definição do que crê, do que acredita em sua consciência. Ela está bem definida dentro de sua consciência. E tem que ser obedecida o que se tem de definição para você, respeitando a verdade em que cada um acredita. O Paulo está dizendo assim, olha, cada um tem uma opinião formada dentro de sua consciência, o que é verdade para si ou não. E aí, como ele cita mais acima a questão dos dias sagrados, ele está fazendo menção aos dias sagrados, ele diz assim, ó, se é sagrado o sábado para os judeus, pois eles têm que cumprir o sábado, têm que guardar eles, porque é o que ele tem como verdade na sua consciência. Mas, porém, vai ter outros que não têm. E é cada um com seu entendimento. Paulo está falando de verdade relativa e verdade absoluta. Então, vamos dar continuidade no nosso capítulo. Versículo 6, Paulo diz, quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz. Ele está dizendo é o seguinte, olha, eles guardam o sábado, mas para eles estão fazendo isso para o Senhor. Então tem que ser respeitado. É a verdade em que eles acreditam. Eles fazem isso na intenção de servir ao Senhor. E quem come, aí Paulo está falando novamente na questão alimentícia, e quem come para o Senhor, come. Os romanos não tinham essa questão da alimentação. Eles comiam tudo sem culpa alguma. Não tinham culpa em sua consciência. E eles faziam isso e não se sentiam culpados. Então, eles estavam comendo os seus alimentos para o Senhor. Não existia condenação para eles referente aos alimentos que, para os judeus, existia a proibição. Paulo continua. Porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Ele está falando novamente, ele apenas está fazendo um epílogo, aí, um fechamento do que ele iniciou o versículo dele, a parte do versículo em que ele fala que quem come, come para Deus. E quem guarda o dia, guarda para Deus. Conforme a cultura, conforme a evolução, conforme a verdade relativa de cada um. Faz isso pensando que é para Deus. Então, vai ser respeitado toda essa questão. Ora, se chega uma pessoa aqui na escola de Jesus com certos costumes que não temos, certo? E
de repentemente a gente começa a pré-julgar esse aluno, começa a pré-julgar esse irmão que está iniciando na fé, que está iniciando na visão, porque eles têm costumes que é diferente do nosso. Então, o que acontece? Ele faz isso achando que é o certo, que é o correto. Está obedecendo aquilo que ele acredita. Não cabe a nós julgá-lo. Ele vai evoluir com o tempo, mediante a busca dele. Mas não cabe nós julgá-lo. Porque ele faz os seus costumes porque acredita que aquilo é o certo. Embora não seja. Mas acredita que seja. Então, Paulo está tratando desse assunto no versículo 6. Versículo 7, ele diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Ele está falando o seguinte: olha, vocês não é para viver para si mesmo. Quando ele fala em relação a viver para si mesmo, o seu próprio ego. Si mesmo remete o próprio ego. Ele está dizendo, olha, não é para vocês viver para o seu próprio ego. Se a gente for introduzir isso daqui, o que ele está falando no versículo 7, dentro do contexto, ele está falando o seguinte: olha, vocês têm a cultura de vocês, têm os costumes de vocês, certo? Mas não é para existir a exclusividade. Vocês estão vivendo em prol de si mesmo, em prol de seus costumes, em prol de suas crenças, vivendo ao seu próprio ego. Isso não está de acordo com os ensinamentos do Messias. Todos estão introduzidos na mesma fé, tanto gregos, aliás, tanto romanos quanto judeus estão sendo introduzidos na mesma fé, na mesma crença. Então, vocês não têm que ter ego, pensar em sua cultura, em si mesmo, nos seus costumes e viver isso para si. Então, Paulo está ajudando e ensinando aos alunos a abrir mão do seu próprio ego. E ele continua dizendo assim: nem morre para si mesmo. No início ele diz, porque nenhum vive para si mesmo, continuando ele diz, nem morre para si mesmo. O que ele quer dizer com esse nem morre para si mesmo? Que ele está dizendo assim, olha, quando vocês morrerem, vocês não vão morrer e vão viver sem unidade. Vocês vão morrerem, que a gente chama de desmaterializar, e vão viver no coletivo. Vão viver uma realidade metafísica. É isso que o professor Paulo está ajudando no processo de evolução da escola. No 8, ele diz assim, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos. Aliás, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele está falando o seguinte: se vivemos, para o Senhor vivemos. Está dizendo assim, ó, se vocês vivem em unidade, em fraternidade, em companheirismo, em errade, vocês estão vivendo para o Senhor. Mas se vocês não vivem dessa forma, vocês estão morrendo para o Senhor. É isso que ele está dizendo quando se refere. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Vivemos de que forma?
em errade, em unidade, em evolução, em processo, suportando o irmão, as diferenças. Aí ele diz mais: se morremos, morremos para o Senhor. Por que ele diz isso? Se não viver em unidade, se não viver em errade, vocês vão morrer para o Senhor. Quer, pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor. Quando ele diz, quer, pois, vivamos ou morremos, a tradução está dessa forma, e aí você não consegue compreender, mas o entendimento claro ele está dizendo, olha, tanto judeus como gentios, quer ele morra, quer não, ele é do Senhor. Tanto faz um como o outro, sem distinção. É tudo do Senhor. É isso que ele está passando para a escola. Vamos dar continuidade no nosso capítulo. Versículo 9. Pois precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ele está dizendo o seguinte, olha, sabe por que Jesus morreu? Sabe por que ele ressuscitou? É para ser tanto Senhor dos gentios quanto dos judeus. Aí tá, tanto dos de mortos como de vivos. Mas aí, tanto de mortos como de vivos. Fica sem um entendimento coerente. A sua Bíblia está traduzida dessa forma, mas o entendimento mesmo, ele está dizendo é o seguinte, olha, foi para isso que Cristo morreu e ressurgiu. É para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Vai ser tanto do judeu, de costumes judaicos, de observância da lei, de cumprimento da lei, como não, como os gentios que não observam a lei, que não têm preceitos da Torá, que não obedecem os 613 preceitos, mas que ambos estão introduzidos na mesma fé. Então, Jesus vai ser Senhor de um e Senhor do outro. Dando continuidade, versículo 10. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu que despreza o teu, pois todo comparecemos perante o tribunal de Deus. Paulo está falando o quê? O que julga, e a gente já entendeu que o que julga são os judeus, de Bíblia nas mãos. E o que despreza é os gentios, que não têm costumes judaicos. Então, ele está alertando aos dois, tanto um para o outro. Ele está dizendo, olha, tanto o gentio como o judeu, tanto o que despreza como o que julga, todos vão comparecer no tribunal de Deus. Todos vão ser julgados, independentemente de Bíblia ou não. Ser julgado. Não tem esse que não será julgado. Então, o versículo 10 está nesse entendimento. 11. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Paulo está citando aí Isaías 45, 23. Está dizendo assim, olha, vai ser todos vão se dobrar diante do Criador. Todos, depois que exaurir a matéria, que passar para a imatéria, vão ter conhecimento pleno de tudo, vão ser oniscientes, vão ter toda a ciência, eles vão conhecer realmente o Criador da matéria e da imatéria. E todo joelho vai se dobrar ele, todos vão conhecer quem realmente ele é. E todos vão ser julgados por ele.
É isso que o professor Paulo está supracitando em seu ensinamento quando ele está citando Isaías 45, verso 23. E o 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O que acontecia? Os judeus, eles queriam introduzir a sua cultura dentro da escola romana para judaizar os gentios, porque, segundo a consciência deles, segundo o que eles pensavam, o que era certo era o que eles entendiam como a verdade. Aí Paulo está dizendo, olha, nananina não. É cada um, conforme sua evolução, conforme sua verdade relativa, conforme o que você conhece, conforme o que você acredita. Vai ser individual o julgamento, não vai ser em grupo. Tem que se viver em grupo, tem que se ter errado, dentro da mesma visão, viver em harmonia, viver como fraternidade, em fraternidade, mas, porém, o julgamento do Criador será individual. É isso que o professor Paulo está dizendo aí em seu versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Quando ele fala em tropeço, ele está falando em ofensa. Ele está dizendo, não ofenda mais o seu irmão perante os seus julgamentos. Os judeus, eles julgavam muito e ofendiam muito os irmãos, os frates e sós da escola de Romiá. E escândalo está traduzido aí dessa forma nessa versão, mas escândalo é provocação. Ele está dizendo, mas vocês, gentil, vocês não devem provocar os judeus. Porque um colocava como pedra de tropeço a questão da obediência às normas judaicas. E o outro fazia uma provocação. Não estava assim, olha, vocês obedecem aí a Bíblia, vocês não comem carne de porco, vocês não cozinham, que também era um costume dele, cabras e bodes com leite da própria mãe, que era um costume dele, vocês não fazem isso aí e tal. Mas isso daí não tem fundamento algum. Isso daí não tem sentido algum não fazer isso. Porque um do lado estava o cumprimento. Ipsis litris, sem tirar nem botar, segundo o seu costume, segundo a sua cultura, e o outro não tinha essa observância. Então, um cumpriam as suas regras, e o outro grupo não entendia por que eles faziam isso, achavam aquilo incoerente, achavam aquilo sem relevância alguma, e provocavam ele por esse motivo. Então, Paulo está dizendo, nem é para se julgar, nem é para se escandalizar, nem é para provocar, e nem é para colocar pedra de tropeço, não é para colocar, não é para ofender mais o outro.
Então, Paulo está buscando aqui, pessoal, a unidade dentro do grupo. Observando aqui toda a leitura, o que se percebe muito é que Paulo está tentando unir, está lutando, está chamando, está ajudando, está escrutinando toda essa questão, está buscando criar laços dentro da escola para não haver desunião. O Paulo está trabalhando a questão da unidade dentro da escola. 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Paulo está falando abertamente. Olha, eu estou convicto no Senhor Jesus, estou convicto no que Jesus ensinou, de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Ele está falando, olha, alimentos não são impuros. O que vocês não comem não são impuros. Eu tenho essa convicção de que não é impuro. Mas, se você considera eles impuros, pois para si mesmo é impuro, então não coma. Mas ele deixa bem claro a opinião dele de achar, de ser persuadido, como ele diz aí, de estar convicto no que Jesus ensinou, de que não tem nada de impuro na alimentação. Hoje ainda existe grupos, como eu citei, que é o caso do grupo protestante cristão, os adventistas, né, que eles observam ainda muito essa questão dos preceitos judaicos, né, no caso do sábado, no caso da carne de porco, tal. Então, Paulo está deixando bem claro aí que ele está convicto de que isso daí não é impuro, não. As carnes que eles não comem e tal, não é impuro para não se comer. E eles também têm um costume de não comer peixes sem escamas, né? Também é uma questão que eles observam e tal. Então, Paulo está dizendo, olha, não é impuro para mim. Agora, para quem é impuro, não coma. Se considera, não faça. Vamos continuando. 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ele está falando assim, olha, não entristeça os seus irmãos por causa de comida. Até isso eles discutiam dentro da escola de Jesus, lá em Roma. Até isso, a questão da comida. Então, Paulo está dizendo assim, olha, não entristeça seu irmão por causa da comida de vocês. Não entristeça ele. Por que ele está falando isso? Porque quando eles começam a discutir essa questão da comida dentro da escola, eles deixam de andar, como diz aí o texto, em amor fraternal. Eles deixam de andar em amor fraternal, deixam de estarem unidos por conta de discussões secundárias, por conta de comidas. O Paulo está dizendo, vocês brigam por conta de comida e estão deixando de andar no amor fraternal, no amor de irmãos.
E ele vai continuar e diz: não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ele está falando tanto aí para os judeus como para os gentios. Cristo não morreu só para judeus ou só para gentios, para os que têm Bíblia e para os que não têm Bíblia. Ele morreu para ambos. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, não é perecer, aí você pode colocar como matar. Não mate seu irmão por conta do seu costume, por conta de suas crenças, por conta do que você acredita. Porque tanto você que acredita que não se deve comer esses alimentos, como os que acreditam que pode comer os alimentos, Cristo veio para os dois, veio para ambos. Então, o entendimento do versículo 15 está dentro desse caractere, dentro da introdução da carta do professor Paulo. O 16 relata o seguinte: não seja, pois, vituperado o vosso bem. Novamente tem essa palavra aí, vituperado. O que é vituperado? É insultador. Paulo está dizendo, não seja insultador, por vosso bem, não faça isso. Não insulte o seu irmão. Deixe dessas contendas dentro de suas reuniões. O seu próprio bem, não faça isso. Você está destruindo a escola. Você está destruindo o plano do Criador, o plano de Jesus. Não faça isso. Então, é isso que Paulo está dizendo. 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, Paulo diz, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo, quando Paulo se refere ao Espírito Santo, no Espírito de Jesus Cristo. Ele está falando, ó, o reino de Deus, primeiro que o reino de Deus é imaterial. Não tem matéria, não tem espaço, nem tem tempo. É imaterial. Então, comidas e nem bebidas não vai fazer diferença alguma lá. Porque não vai existir perdão. Não vai existir essa necessidade material no reino. Mas os preceitos para entrar no reino é a paz, que é uma verdade absoluta, que todos têm que ter e manter e zelar para ter. A justiça, ser justo perante ao crivo de nossa consciência. E aí a gente, quando tem justiça, quando tem paz, a gente vai ter alegria no Espírito de Jesus Cristo. A gente vai se alegrar com tudo isso. É isso que o professor Paulo está ensinando à escola. 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Que modo? Viver em justiça, viver em paz, em amor, viver em alegria com os irmãos, com a fraternidade. Então, isso daí é que é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, vocês são um grupo, vocês se dizem cristãos, e o que é que vocês fazem para viverem de acordo com o que Cristo ensinou? Como é que os de fora vão aprovar as atitudes de vocês do modo que vocês estão vivendo, entrando em discussões secundárias, até mesmo do que come e do que bebe, sendo que nem lá vai existir comida e nem bebida. Então, Paulo está descascando a banana, como diz aqui no nosso português cearense. Ele está realmente ensinando uma filosofia bem profunda à escola
acerca do reino. Vamos mais prosseguindo. Assim, pois, 19, seguimos as coisas da paz e também as coisas da edificação uns para com os outros. Está dizendo, olha, tem que viver em paz, tem que andar em paz. Vocês têm que se edificarem um ao outro, ser base um para o outro. E não andarem em discórdia, em desunião. É porque, se o grupo, ou qualquer grupo, mas falando aqui especificamente de nós, se a gente anda em desunião, se a gente fala tanto em errar, de unidade, mas falar por falar não adianta, tem que se ter. E a gente começa a ensinar a falar sobre amor, a falar sobre união, mas porém, se a gente não vive o que ensina, os de fora vão dizer, falam tanto em amor, falam tanto em união, mas porém são uns desunidos. Fala, ensina uma coisa e vive outra. Então, o grupo fica sem credibilidade. Aí não está exclusivamente só sendo relacionado à sua pessoa, mas está em jogo o nome de Jesus, a qual nós temos que zelar. Nós dizemos que somos cristãos e, porém, não andamos conforme o que Cristo ensinou, não ser motivo de chacota. Então, Paulo adverte a escola de Romear, mas isso também se aplica nos nossos dias. Vamos iniciando o capítulo, o versículo 20, que diz assim: não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Novamente, o professor Paulo está sendo bem claro em sua opinião, quando ele diz que todas as coisas, na verdade, são limpas. Ele está dando já aí a sua opinião sincera. Ele está dizendo, olha, tudo para mim eu considero limpo. Não tem animal imundo que eu não possa comer, que eu não possa me alimentar. Perdão. Todas as coisas foram feitas para o homem. O homem, como tem essa necessidade material de alimentação, de alimentar-se, então, o Criador, quando fez o homem com essa necessidade aí, fez também a possibilidade de ele obter essa necessidade. Se o homem tem fome, o Criador deu a comida. Agora, não é para estar com as mãos postas aí pedindo a comida. Ah, meu Deus, mas de comida. Não é. Não existe isso. Você busca seu alimento, você busca a sua sobrevivência. Então, Paulo está dizendo aí, ó, todas as coisas, na verdade, são limpas. Tudo foi feito para o homem se alimentar, o homem comer. E vocês estão destruindo a obra de Deus. Quando se fala em obra de Deus, está destruindo o que Deus estabeleceu como uma observância maior, que é o amor para vocês, por causa de comida. Vocês estão deixando de se amarem por conta de discussões inúteis. Estão destruindo isso por conta de besteira. Então, para vocês acabar logo de besteira, vou dizer uma coisa para vocês. Todas as coisas são limpas. Imagino que Paulo esteve aí falando nesse segmento.
Mas é mal para o homem comer com escândalo. Aí pegar de novo essa palavra escândalo. Eu coloquei escândalo como uma provocação. Ou seja, os gentios provocavam os judeus porque não comiam. Ah, vocês não comem isso, tal, vocês são evoluídos, isso é besteira de vocês, isso não tem coerência nenhuma, não tem pauta nenhuma, não é intelectualmente observável fazer isso, a não comer esses alimentos. Então, os gentios, eles provocavam muito os judeus por conta disso. Paulo está dizendo, olha, para eles, na consciência deles, eles não podem comer. Então, não provoque eles, não persuasuda, esse nome serve persuasuda? Não impunha isso para eles comer, já que não é costume deles comer. Vamos continuando aqui no versículo 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Paulo está falando agora aqui diretamente aos gentios. Ele está dizendo, olha, vocês bebem vinho, vocês comem carne de vocês. Se vocês forem fazer isso, não façam na frente, como ele disse lá no versículo 1, nos débios do evoluído, não façam na frente dos evoluídos. Eles vão se escandalizar por isso. Então não façam isso para enfraquecer o seu irmão. Nem para ofender ele. Porque se comesse até mesmo se alimentasse de alguns alimentos que eles não se alimentam, na frente deles, perante eles se sentiam ofendidos. Sentiam muito ofendidos. Então, Paulo está dizendo, quando vocês forem se alimentar, se beber o vinho de vocês, e há uma discussão se tinha álcool, se não tinha álcool, obviamente tinha álcool. Jesus mesmo fala sobre outros velhos e outros novos, onde colocava vinho, isso fermentava o vinho e criava teor de álcool, existia álcool sim, e eles bebiam, ele está dizendo, olha, se vocês forem beber o vinho de vocês, comer a carne de vocês, façam isso que seu irmão não veja, para não ofender eles. O fraco, né? Ofender o fraco na fé. Ofender um evoluído na fé. Vamos mais, 22. A fé que tens, tenha para ti, mesmo perante a Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O que Paulo está dizendo aí? Está dizendo, olha, você tem uma fé. Crê nisso. Fé. O que é fé? Ser fiador. Fé vem de fidelidade, ser fiador. Fidelidade vem de quê? De coragem. Então, se vocês fiel no que vocês acreditam, a consciência de vocês aprova ou desaprova, e aquilo condena ou não condena, pois bem, pois façam conforme aquilo que vocês têm como verdade. Paulo novamente fala de verdade relativa e verdade absoluta. E ele ainda diz, bem-aventurado é aquele que não se condena. Ou seja, para mim algo errado, eu não posso fazer isso, não posso aquilo. Os testemunhos de Jeová, não posso doar sangue. As irmãzinhas da Deus e Amor, não pode raspar o cabelo. Não posso raspar
Aliás, não posso cortar o cabelo, não posso fazer nada. Se não pode, então não faça. Porque se fizer, condena a consciência. Mas a questão é que, mesmo as pessoas tendo a consciência de que não é para fazer, elas fazem. Aí, quando elas fazem, aí a consciência acusa. O acusadorzinho bate lá na consciência dela. O diabinho fica lá acusando. Olha, tu fez, não era para ter feito. Tu fez. E Paulo está, como ele está tratando na questão de alimentação, dessa discussão que existia dentro da escola de Romiá entre os judeus e os pagãos, observa-se que dentro desse contexto, ele está falando o seguinte, se é para comer carne, se a consciência de vocês acusa que não é para comer as carnes que está na tradição de vocês, está no costume de vocês, se vocês comerem, vocês estão em pecados. Aqui dentro da escola de Jesus, já teve uma pessoa que era da escola de Jesus, que não comia carne de porco, porque foi lá do judaísmo messiânico e tal, e aí a gente respeitava, eu pelo menos respeitava. Veio até chegar a participar de uma confraternização aqui dentro da minha residência, e tinha porco que não comeu. Mas eu fui julgar? Não, respeitar. Era o que ele observava. Então, fechamos aqui os 22 capítulos, aliás, 22 versículos do capítulo de Romanos 14. E está aberto agora para a reverberação do que escrutinamos dentro do nosso estudo de hoje. Estamos aqui com o irmão Rafael, estamos com a irmã Francisca e o querido irmão Francisco da Silva. Então, está aberto a participação de vocês. Fiquem à vontade para fazer comentários dentro do nosso estudo. Quando o apóstolo Paulo diz que nós temos a responsabilidade de edificar uns aos outros. E para, assim, complementar, para contribuir, eu vejo que o que é edificação vem de edificar. Ter base, né? Ter estrutura para poder estruturar outros, né? Nós temos essa responsabilidade de estruturar uns aos outros, de edificar uns aos outros, que edificar vem de edifício, né? Então, a gente tem essa responsabilidade. E como é que a gente edifica uns aos outros? Aprendendo uns com os outros, suportando uns aos outros, entendendo, né? E assim a igreja vai sendo edificada. Porque edificação também, eu acho que não é só isso, né? Edificação é um conjunto de coisas que a gente tem que entender, né? Às vezes, até uma correção se torna uma edificação, né? E é sempre bom a gente edificar alguém. E é sempre bom alguém nos edificar. Porque isso é igreja, né? Isso é igreja. Essa é a minha contribuição. Estou feliz aí por estar participando com os irmãos aí de Sobral. Sobral, enfim. Então, essa foi a participação aí a princípio do nosso irmão Francisco da Silva. E gostaria de ouvir também aí o irmão Francisco Rafael de Ipu.
Você gostaria de estar contribuindo, meu querido? Fique à vontade. Sim, basicamente é o que Paulo mostra, como o Senhor mostrou aí, é que todos nós temos uma diferenças de entendimento e se nós quiser excluir todos que pensam diferente de nós, não existe mais unidade no mundo, né? E aí, pelo amor, a gente enfrenta as diferenças e se une respeitando, porém ajudando quem quer entender o que a gente já entendeu, né? E a verdade relativa, ela é exatamente isso, é entender, buscar entender assim a verdade um dos outros, o nível de entendimento uns dos outros, porque aquela pessoa, mesmo não entendendo aquilo que a gente já entende, ela também é alguém da família, né, de Deus, do Criador, né? E se ela deseja entender, aprender, a gente deve estar pronto para ensinar. Agora, se ela ainda não está pronta, né, a gente não deve provocar, né, insultar assim, o entendimento, né, dela. E, e assim, aos poucos, ela vai evoluindo, né? E a gente tem que estar pronto para ajudar sempre, assim, né? Porque assim como nós também, quando começamos a entender, a gente não entende de cara tudo de uma vez, né? A gente vai enfrentando os obstáculos. O meu principal foi a dualidade, né? Que eu não entendia, que eu achava que a dualidade era uma blasfêmia, alguma coisa assim contra Deus, que a pessoa ia ser condenada poderia ser condenado, né, ao ensinar sobre isso. E aí só que consegui passar. Depois que passou, que eu entendi que dualidade é justiça, é liberdade, aí eu comecei a entender, né, sobre essas Olha, grandes glória a coisas Deus. de Deus. E assim como a verdade relativa é aquilo, por exemplo, a diferença entre adulto e criança, nenhum tem um entendimento igual, né? Todos nós temos entendimentos variáveis, né? Ou seja, relativos no nível de entendimento e, e em muitas outras coisas, né? Até em gostos, até em sabores. Uns gostam mais de uma coisa, outros mais de outra. Um não gosta de uma coisa, outro não gosta de outra. Agora, verdade absoluta é aquilo que deve ser geral, né? Verdade absoluta é ou ama ou odeia, né? Ou é o bem ou é o mal, né? Ou é luz ou é trevas. Verdade absoluta é isso, é aquilo que é inegável, seja para todos, né? E, e é isso, a verdade relativa é aquilo que é a diferença, né, de entendimento. Tem muita gente que tem um entendimento diferente, já outros entendem de outras formas diferentes. E assim a gente vai indo, né, enfrentando as divisões no mundo e buscando a unidade, porque a divisão existe para que nós saiba o que é a união, né? Veja, né, todas essas coisas. Muito bom, É Frater isso daí Francisco. Achei mesmo. ótimo. É isso daí. E a gente percebe dentro da carta do professor Paulo que ele trabalha justamente essa questão da união, tentando unificar tanto os gentios como os judeus, né? E essa questão que ele aborda dentro da carta, até mesmo eles discutiam sobre comidas, né? Sobre o que não comer e o que não comer e o que não comer.
e ver que existia uma questão muito grande aí de diferenças culturais, né? Que era a cultura judaica e a cultura greco-romana. Detalhe, vamos desligar os microfones. E detalhe, ambas estavam juntas, estavam tanto judeus como gentios participando da mesma escola, no mesmo processo de evolução. Só porque estava criando dentro da escola a desunião. É por isso que Paulo fala sobre amor fraternal, porque estavam perdendo-se o amor fraternal por discussões de comidas, de que comer e não comer. Então, Paulo começa a abordar a questão da verdade relativa, cultural, de cada grupo. Então, Paulo ensina a conviver com as diferenças, com que é diferente do meu pensamento, pelo que é diferente da minha cultura. Em prol de quê? Da unidade, da errade. Paulo, em diversas vezes, ele fala sobre a questão de julgamento. Ele fala muito dentro da carta dele para não se julgarem. Lá no versículo 13, ele diz, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito não por ter pedra de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Porque existia esse julgamento, essa provocação, essas picuinhas. E Paulo, para acabar com isso, está escrevendo essa carta para ajudá-los a viver em fraternidade. Porque era muito conflitante a questão cultural dentro da escola, muito diferente. Então, Paulo trata aqui de verdade relativa e verdade absoluta, quando é verdade absoluta, quando ele fala em justiça, em paz, em alegria, e filosofia mais profunda do que isso, que é suportar um ao outro em suas diferenças. E quando ele fala em julgar, ele não está falando em julgar salvação. Uma coisa que a gente não pode é julgar salvação. Embora existe coisas que é inevitável você não perceber que Avon, que é pecado para a morte, que é pecado para a inexistência, não tem como, você está vendo isso acontecer. Você tem provas. Então, como é que você não vai dizer inexistência? E mesmo assim, ainda não podemos afirmar com absoluta certeza. Porque não podemos julgar realmente existência e inexistência, que dentro do sistema judaico-cristão é chamado de salvação e condenação. Então, Paulo quando ele está falando aqui em julgar, é porque é o seguinte, eles chegavam mesmo até a julgar os gentios a inexistência, porque comiam e bebiam, se alimentavam de alimentos e bebidas que eles não faziam. Paulo está literalmente aqui, dizendo, não é para julgar a salvação por conta disso. Não é para julgarem entre si sobre essas questões. É para usar aqui uma palavra bem colocada, se suportarem uns aos outros em suas diferenças.
Paulo fala muito em julgar. Mas é julgar salvação, não podemos. Julgar erros. Até mesmo para você ter certeza de que aquilo é certo ou que é errado, você precisa julgar. Você não vai fugir do julgamento. Agora, o julgamento é perante a justiça. Então, tem que se ver muitas questões quando vocês forem, quando nós, inclui também, formos fazer julgamentos, ter o mais alto nível e mais complementos de informações possíveis para fazer um julgamento justo. Mas nós julgamos o dia todo, a hora toda. Nós não fugimos de julgar. Não fugimos do julgamento. Agora, a questão é, uma coisa é eu julgar atitudes como erradas, usou de mal fé, está usando de atributos errados para comigo. Até porque você vai sentir isso na pele quando o seu semelhante fere você. Você vai sentir, vai julgar. Agora, salvação, não podemos julgar a salvação. Fala, irmã Francisca. Olha, está na natureza do ser humano julgar. Na maioria, né? Do ser humano julgar, procurar coisas ruins na pessoa, sabe? Tratada naqueles palpites, sabe? Olha, feliz daquele, viu? Que consegue vencer isso aí. É vencer o ego, né? O verdadeiro cristão é aquele que consegue mesmo se livrar disso aí. Isso é triste, viu? Você olha para a pessoa e já vem aquele pensamento. É triste. É só esse comentário. Então é a isso. Maioria. Belíssimo comentário. Realmente, o ser humano ele tem essa tendência a fazer julgamento. E está de todo errado? Não. Primeiro, saber o que julgar. Exatamente. Primeiro. Saber o que vai julgar. Professor Fábio. Oi, querido, fale. Sobre o julgamento. Eu trabalho com o jovem e ele, meu ajudante, né, na planificação, ele perguntou para mim, seu Francisco, é da nossa natureza julgar? Eu falei para ele, sim e não. Isso. Por que sim? Porque quando eu uso de ego, eu só vou enxergar o erro do meu próximo. Agora, quando eu procuro saber se eu tenho provas, se eu tenho, se eu vi, aí já é outra questão. Aí não é uma questão de julgar, é uma questão de apurar os fatos. Eu mesmo, quando eu estava lá no sistema, eu julgava muito. Por que eu julgava muito? Porque, assim, eu vivia dentro de um litro, perfeito, dentro da minha verdade relativa, e não conseguia ver essa perfeição nos demais. Eu não vi os evangélicos ler Bíblia, eu não vi os evangélicos ter o conhecimento bíblico, eu não vi os evangélicos chorar, eu não vi os evangélicos jejuar, orar, então eu julgava eles como condenados. Eu entendi assim. Mas só que depois que eu entendi sobre o verdadeiro julgamento, que é por fatos e não por verdade relativa, aí eu não consigo mais julgar ninguém. Não consigo. O meu filho mesmo diz assim, papai, é sério que você não consegue mais julgar alguém? Eu falei, é sério, porque às vezes ele faz alguma pergunta assim, do tipo, pai, e a pessoa que bebe bastante pinga, só bebe bebo, ele vai ser condenado? Eu respondo, eu não sei, eu não tenho
Eu não tenho mais esse espírito de julgamento. Realmente, quando a gente entende que a verdade relativa é de cada um, aí realmente a gente fica sem esse espírito, né, de julgamento por fazer algumas coisas que a gente acha que é errado, que para ele não é, né? A pessoa entende que não é, né? Então, mas para a gente, que a pessoa que julga, para ela é errada. E por isso que hoje eu entendo que quanto mais eu sou religioso, mais eu vou julgar. Se você pegar, né, uma pessoa não religiosa, poucos julgamentos ela faz. Agora, quando você conhece alguém muito religioso, muito julgamento ela faz. Hoje eu consigo enxergar isso, né? Porque eu era um religioso nato. Religioso mais do que eu, acho que nem os fariseus era. Mas através da sapiência, né? Através de dar uma chance a mim mesmo, né? Porque nós sabemos que quando nós somos habitolados em alguma coisa, é difícil nós abrirmos mão. Para mim não foi difícil demais. Para algumas pessoas foi muito difícil. Por quê? Porque toda vida eu amei a sabedoria. Toda vida eu busquei a sabedoria, conforme está como referência lá em Eclesiastes, né? Então, para mim não foi muito difícil entender a dualidade, entender que eu não preciso orar, que eu não preciso jejuar, que eu não preciso dizimar, que eu não preciso viver em ritual nenhum. Simplesmente eu tenho que viver Cristo. E o que é Cristo? É ser livre de culpa, né? O apóstolo Paulo, nós aprendemos agora aí com esse ensino, que bem-aventurado aquele que não se condena. E o que é que me condena? É a lei, a religião, né? A religião vai me apontar, né? A lei vai... E para nós que não existe mais lei, a nossa lei tem que ser o amor, né? O amor. Quem tem o amor tem a sua própria lei, que é isso que Cristo veio deixar para nós, né? Cristo não andava com o Taná ou o Torá na Bíblia, debaixo do braço, ou a Bíblia, né? Mas ele andava com o amor, né? Com o amor. E é isso que nós temos que viver. E é como o professor Fábio falou, às vezes, dentro desse conhecimento, dentro dessa consciência, se fala muito em unidade, muito em amor fraternal. Nós temos que viver isso, né? Não somente, digamos assim, comentar essas palavras, mas e sim viver elas. Porque se nós só falarmos, nós estaremos como os fariseus, né? Estaremos como os fariseus. Mas se nós colocarmos em prática aquilo que nós já temos aprendido, com certeza nós edificaremos uns aos outros até o fim. Por isso que eu hoje entendo também que a Filosofia X é um preparo para nós estarmos unidos. Nós estamos se preparando para estarmos unidos, né? Embora nós temos que já estar, né? Unidos para quê? Para possível uma grande tribulação, passar por essa grande tribulação. E se nós estivermos unidos, com certeza, nós vamos ajudar uns aos outros, né? Dentro dessa união, dentro dessa fraternidade. E eu costumo sempre frisar que, para alguns colegas, amigos religiosos, que o meu encontro com o professor Fábio,
a primeira coisa que eu viso é isso, é unidade, é amor fraternal. Porque eu acho que a primeira visão que Cristo quer que nós tenhamos é isso, não é vivermos debaixo de jugo da lei, de preceitos e mandamentos, é viver debaixo de um fardo leve, que é o amor, né? O amor entre nós. E principalmente os que estão chegando, né? Porque às vezes eles não entendem, às vezes falta comunicação, falta errade, falta mais, digamos assim, mais calor, né? E às vezes eles não se afirmam nessa consciência e acaba às vezes não entendendo, deixando para lá e não evolui, né? Junto conosco. Por isso que nós temos que edificar uns aos outros. Também só esse comentário que eu queria fazer. Se, se a gente tiver mais algum comentário, a gente abre a oportunidade, tá bom? Por enquanto, só esse. E aqui agradeço desde já. É isso aí, irmão Francisco. É, é, acerca do julgamento, é interessante que a gente deve julgar tudo, né? Mas o que acontece, por exemplo, nas religiões, no cristianismo, por exemplo, principalmente no cristianismo, é que as pessoas tentam impor umas às outras o seu entendimento. Por exemplo, se você não entender como eu entendo, então você está condenado. E ela, muitas das acha que fazendo isso, elas acham que é assim, né? Não, se eu não ajudo, se eu não falar o que essa pessoa está fazendo de errado, então ela está indo para o inferno, né? O que é dito, né? Aí a pessoa começa tentar proselitizar aquela pessoa, né? Porque se ela sente que se não fizer aquilo, ela está deixando alguém ir para o inferno, aquele negócio todo. E aí mora o julgamento. Aí o que que acontece? Quando tem alguém diferente, quer dizer, alguém que pensa diferente dela, aí começa a dizer que está errado, que é blasfemo, que é isso, é aquilo. E assim vai acontecendo as divisões dentro do cristianismo. Já são milhares delas, né? Muito mais. E isso de instituições, né? Que se for falar individualmente é milhões ou bilhões de diferenças, né? Agora, o que acontece? No X, na filosofia X, nós aprende o seguinte, como o Paulo disse, né? Se aquela pessoa ainda não está pronta, né, para comer feijão com arroz, né? A gente deve dar leite, mas a gente não deve dar leite a vida inteira. Na religião, eles dão leite a vida inteira. A pessoa morre de inanição, ou seja, morre desnutrida, porque a pessoa nunca deve tomar só leite. Você vê que uma criança, quando nasce, ela toma leite, só leite até um certo tempo. Depois disso tem que comer outras comidas. E na religião não, é leite a vida inteira. Mesmo que a pessoa passe mal, fique desnutrida, mas é leite, leite, leite. E no ex, a gente dá leite primeiro, se aquela pessoa ainda não está preparada, e vai buscando evoluir aquela pessoa. Nunca deixar ela parada no mesmo canto para sempre, né? Aí, se aquela pessoa quiser continuar, ela vai crescendo, vai evoluindo, mais ainda até chegar, até a gente empatar, né, com aquela pessoa, né? Isso revela, isso mostra um respeito também, e isso Paulo fez também na no tempo dele, né? Porque você não pode, por exemplo, chegar para um bebê e dar feijão com arroz e farinha, né? Você vai ir devagarzinho, né? Para não
escandalizar, né? Mas nunca dar só leite, né? Nunca. Sempre buscar evoluir aquela pessoa. A religião não evolui a consciência das pessoas. Ela mantém a pessoa parada, congelada no tempo. E no X não, você busca sempre evoluir, crescer mais e mais e sempre. E isso é importante, assim como o Paulo ensinou, né? Isso é magnífico quando a gente entende sobre verdade relativa e verdade absoluta. Pois é. Bem, belíssimo Muito bom. cumprimento É. do nosso irmão Francisco, que realmente o sistema ele quer você aprisionado dentro de suas cadeias. E o que é exit para fora, tirado, o sistema ele fica ali enjaulando, colocando ele dentro das grades com cadeados fortíssimos, mas que quando realmente você quer expandir sua consciência, quer entender, todas as jaulas, todos os cadeados vão ser quebrados. Embora que lhe dê diarreia, desinteria, mas ele vai deixar de tomar o leite, entrando aí na metáfora do irmão Francisco, segundo a visão paulina. Embora que dê diarreia nele, mas ele vai comer o feijão com arroz e o torcinho. Ele vai se alimentar de alimentos sólidos. Tá? Por quê? Porque a sede dele é grande. Porque a vontade de ele conhecer é grande. Então ele vai literalmente tirando todo o dogma, todos os preceitos religiosos, tudo que involui ele vai tirando, arrancando de sua consciência e vai introduzindo alimentos que façam ele evoluir, façam ele crescer espiritualmente. Ele vai deixando de ser materialista, consumista, e vai aprofundando-se no espiritual, vai entendendo como é que é o proceder celeste. E ele vai conseguindo isso gradativamente, conforme a busca dele, a intensidade em que ele se aproxima. E a filosofia X, ela ajuda você a chegar nisso. Mas também você pode chegar nisso sem a filosofia X. Porque a verdade, ela é verdadeira, é absoluta, aqui na China e aonde for. Quem busca um entendimento concreto, coerente, vai chegar ao mesmo entendimento que a gente chega, sem pelo menos conhecer-nos. Porque ela é verdade absoluta. A verdade absoluta não é o X, não é a filosofia X, é a coerência. E se chega-se essa coerência, não somente através da filosofia X, através da sua própria busca intensa pela Sofia. É pela Sofia. A filosofia X é um mecanismo para você chegar até ela mais rápido. O professor Haeckel disse que a gente é hacker. O professor Haeckel disse que a gente é hacker das coisas celestes. Coisas que a gente era para saber só pós-crivo, pós-desmaterialização, a gente está sabendo materializado.
A gente hackeou as coisas do Pai, as coisas celestes, as coisas do Criador. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando mais uma reunião da Escola de Jesus em Sobral, com a participação aqui do irmão Francisco Rafael do Ipu e o Francisco da Silva de Mucambo, irmã Francisca Sobral e eu aqui, Jaibaras. A gente termina essa reunião convidando você a conhecer a Escola de Jesus em Sobral e assistir o vídeo grau da Filosofia X por instrução e ensinamento do professor Akel de Romanos 14. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo, onde ele também desmiuça versículo a versículo desse capítulo. Então, quero de antemão aqui agradecer aos irmãos pela participação, desejar a todos uma boa noite, um bom rumo, muita sabedoria e paz a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada aí pelo estudo, viu? Muito bom. Gratidão a todos.